Pessoal, estamos começando mais um episódio do Pode Meter o Shape. Chegamos ao 7º episódio e hoje teremos o Maicon. Maicon, prazerzão, meu amigo. Muito obrigado por ter vindo. Né? O Maicon é nutricionista esportivo, fisiculturista, né? A esposa também é fisiculturista, ambos. Sim. Tem vários troféus. A sala deles é aqui do lado. A sala dele é aqui do lado, inclusive, né? Trabalha aqui, parceria comigo aqui no Instituto Vitor Camarão. E hoje vamos falar de um assunto badalado no momento, né? Falar um pouquinho sobre emagrecimento, as canetas e o bom e velho efeito sanfona. Sim. Mais uma vez, Michael, brigadão pelo convite, ó, por ter vindo, né? Pela presença. E assim, por que o efeito sanfona é tão comum, Michael? Cara, então, essa é uma pergunta bem pertinente, porque assim, se tu olhar para trás, no passado, a gente tinha pessoas muito ativas, né? Porque elas tinham, por exemplo, 50 anos atrás, elas andavam muito, o trabalho era muito pesado, então elas gastavam muita energia. Então tinha um gasto alto de energia. A comida era mais difícil de acesso, né? Então, por conta disso, ela facilitava de não engordar, né? Dificultava, na verdade, engordar. E as pessoas elas comiam comida limpa, né? Então, juntava esses fatores, a gente tinha uma população mais magra. E o que a gente tem hoje? A gente tem um bombardeamento de comida o tempo todo, muito prazerosa, muito palatável, gostosa, né? E muito acessível, muito fácil. Você pede ali no iFoodzinho, chega ali na sua casa rapidinho. Se a gente quisesse pedir aqui agora, chegava ali em 15, 20 minutos. E é prazerosa, né? Tem esse fator. O outro fator é o sedentarismo. Então, por conta de a gente não precisar tanto se movimentar, os nossos trabalhos hoje são muito sentados, e dessa forma, acaba que a gente não gasta tanta energia. Então, na verdade, estou falando da maior parte da população. E aí, a gente tem um grande número de sedentarismo, né? E com isso a gente tem pouco gasto de energia. Então a gente junta pouco gasto de energia com uma comida gostosa e bem calórica, e aí a gente tem um engordar bem facilitado. Aí beleza, dito isto, sobre o efeito sanfona. A gente pega uma pessoa, ela vai começar a emagrecer, e essa pessoa que está no processo de emagrecimento, muitas das vezes, que acaba passando pelo efeito sanfona, ela é uma pessoa que ela emagreceu sem um acompanhamento, é uma pessoa que ela pegou uma dieta ali da amiga, ou da internet. Exatamente. E ela começou a fazer ali na louca. Começou a fazer, e para quem não está fazendo nada, ela começa ali uma atividade física toda empolgada, começa a fazer a dieta certinha ali, cortando quase tudo, e aí vem o emagrecimento rápido. E tem uma empolgação, porque tem uma evolução relativamente rápida. Então ela tá vendo aquilo ali, é um prazer em cima de outro, né? Uma recompensa imediata. Então é muito empolgante isso. E aí essa pessoa ela vai emagrecendo, chega um momento onde ela estagna. Grande parte delas estagna, ou ela chega no momento que ela quer do processo de emagrecimento dela, tá bom, né? E aí quando chega nesse momento, como ela não teve um ensinamento de como ela deveria comer, né? Como ela deveria se portar quando ela sentisse aquela vontade de comer o doce, quando ela sentisse a vontade de pedir o iFoodzinho, que é fácil, né? Como ela não teve esse ensinamento, ela acaba aquele foco, ela não tem mais aquela emoção de estar tendo uma recompensa ali o tempo todo, de estar evoluindo, ela está parada ali. Então tudo isso acaba fazendo com que ela desanime do processo. E aí, por conta disso, ela saiu do processo que fez ela chegar até lá, ela vai começar a engordar. E o engordar é muito rápido, né? E o outro problema disso é justamente porque quando a pessoa ela acaba emagrecendo, ela acaba diminuindo o metabolismo com o passar do tempo, né? Então a gente vai perdendo um pouquinho de metabolismo a cada quilo perdido. E quando a gente acaba recuperando esse peso, boa parte desse metabolismo perdido continua lá perdido. Então aí a gente vai dificultando também os próximos processos de emagrecimento dessa pessoa. E aí imagina só, né? Já conheceu a pessoa que já fez isso várias vezes, e aí às vezes a gente atende um paciente, por exemplo, que ele já fez isso tantas vezes, que a gente bota uma estratégia ali que funciona com a grande maioria das pessoas e o cara não sai do canto. A gente tem que utilizar várias estratégias ali para fazer o cara destravar, porque ele já passou por isso várias vezes, né? E aí muitas nessas horas. Então tem um mix, né? Tanto de dieta que a pessoa faz, como o metabolismo começa a se travar. E nessas horas que acaba entrando um artifício que a gente tem, né? Que é a calorimetria. Sim. Que eu acho que nesse caso guia muito, né? Guia muito na prática, exatamente porque a gente vai conseguir saber como é que está funcionando o metabolismo dessa pessoa. Exato. Porque uma coisa são cálculos
né, tudo, bioimpedância, tudo mais, a calorimetria acaba sendo mais exata nesse ponto. Com certeza, cara. Com certeza. Pra dirigir, né? Uma dieta adequada, Principalmente pra uma pessoa dessa, que já passou por várias vezes, né? Sim, então a gente não sabe, a gente vai passar ali, faz um cálculo ali, passa e a pessoa tá engordando com a dieta de 1.200 calorias. Né? Então, com a calorimetria fica muito mais fácil. Metabolismo muito mais travado do que deveria ser, né? Com certeza, com certeza. E assim, o que é que ninguém fala sobre emagrecimento? Você acha? Cara, a primeira coisa, né? A gente, ninguém fala entre aspas, porque a gente ouve falar muito, mas só sabe disso quem passa. Emagrecer é muito mais fácil do que manter lá, né? Por que isso acontece? Eu acabei de falar que quando a pessoa está emagrecendo, ela está tendo várias recompensas ali. Então ela está recebendo elogios das pessoas, ela tá vendo o peso na balança, ela tá botando a roupa e tá vendo coisa nova o tempo todo. Isso pra gente é bom, né? É uma recompensa em cima da outra. Apesar do processo não ser tão fácil. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela chega no final do processo de emagrecimento dela para manter, acabou aqueles elogios, acabou aquele estímulo de ela estar tendo uma evolução em cima da outra. E aí, vamos supor, uma pessoa ela passa um ano sem receber um elogio, sem perceber nada de novo, e aí essa é uma das coisas que desanima a pessoa, e ela tende a começar a voltar, né, começar a regredir. Então isso é um grande problema. Então assim, o que o pessoal fala, mas só sabe quem está passando, é porque a pessoa precisa chegar lá e ela vai sentir isso na pele. Porque quando ela está emagrecendo, isso acontece muito com o paciente, eu não sei se já passou por isso. O paciente está lá todo empolgado, ele veio aqui contigo, teve um resultado massa, ele, meu Deus, é isso, tô aprendendo a me alimentar e tudo, não sei o quê. E aí, de repente, o cara desanima, né? Desanimou e tal, justamente por conta disso aí. O cara, na hora que ele tá lá no processo, ele tá todo empolgado ali, ele pensa que vai ser aquilo pela vida toda, né? E é o que eu sempre falo para meus pacientes, né? O emagrecer, ele é um namoro, né? E o permanecer na magreza é o casamento. Porque no namoro é coisa nova o tempo todo ali, legal e tudo. Mas é a hora que o bicho pega no casamento, né? É morar junto, é o casamento aí. Isso. Faz assim. Gostei da analogia, interessante. E aí imagina só, tu passar... Então, por isso que é difícil manter, né? E aí, esse é um problema. E o outro problema é o que ninguém conta, é que uma pessoa que ela começa a emagrecer, ela tá ali feliz com o corpo dela, tá começando tá se empolgando ali, tá feliz e tudo. E aí, de repente, começam a vir comentários, né? Comentários, tu tá estranho, tu tá feio, né? Tu tá ficando, tá bom já, não sei o quê. São pessoas que normalmente que não tem essa conexão com a academia, que não tem esse... Que não tem um foco, é a constância que a pessoa tem, né? Então, por exemplo... Bom e velho recalque. Isso. Tu não vê esse comentário vindo de uma pessoa que treina, de uma mulher que... Muito pelo contrário. Estimula, exatamente. E isso na cabeça da pessoa que é leiga vai entrando aos pouquinhos na mente dela. E de repente ela começa a olhar no espelho, ela começa a olhar feia, começa a achar feia. E eu fico lutando contra isso com as minhas pacientes que estão no processo de emagrecimento, justamente porque às vezes isso faz a pessoa errar. Às vezes isso desanima a pessoa a ponto de ela querer saltar tudo, jogar tudo pro alto. E ela vai jogar tudo pro alto, vai recuperar o peso de volta e depois ela se arrepende, por que eu fiz isso? Né? Mas foi só uma coisa de um momento. E para você que tá vendo... Se você é essa pessoa que fala, que fica ali fazendo esses comentários rudes com as pessoas, cara, não faz isso desanima qualquer um, tá? A pessoa ela tá querendo melhorar, ela tá ali pela saúde dela, ela tá ali pra se sentir bem. Aí tu chega lá e joga um balde de água fria em cima dela, imagina só, né? É aquele negócio, pessoal. Cada um cuida da sua vida. Cada um cuida do seu, entendeu? Então assim, quem é você pra cobrar, né? A outra pessoa, de fazer um comentário desse, uma pessoa que tá lá tentando mudar, tá fazendo a parte dela, e vem outra exatamente, não joga, cutuca uma ferida, quando às vezes tem uma ferida, não só jogar um bate de água fria, mas cutucar uma ferida, né, que às vezes já tem a autoestima da pessoa, né, e vem uma pessoa que provavelmente nunca conseguiu chegar onde a pessoa tá, e com aquele bom e velho recalque, dá aquela cutucada. Né? Então assim, é empatia, né, empatia e a pessoa ser menos idiota, sendo bem honesto. É verdade. Então, assim, hoje, bicho, o corpo, por que o corpo tende a sabotar o processo do emagrecimento, né? Inclusive a travar. O que mais acontece nessa? Pronto. Então vamos lá. Não é uma sabotagem, é adaptação. O teu corpo ele tá se adaptando o tempo todo. O teu corpo é extremamente adaptável a tudo, né? A coisas boas e a coisas ruins. E é por isso, por exemplo, que uma pessoa que ela tá no processo de emagrecimento, né? Ela
começa a emagrecer muito rápido. Ela tá começando a emagrecendo muito rápido. Ela tá fazendo a mesma dieta, uma dieta de 1.500 calorias, por exemplo, tá treinando 5 vezes na semana, tá fazendo certinho. Aí no começo ela começa emagrecendo 5 quilos por mês, aí depois vai para 4, vai para 3. Por que isso acontece? O teu corpo ele tá se adaptando com aquela quantidade de comida que tu tá comendo, com a quantidade de treino que tu tá fazendo, e com o passar do tempo ele vai se adaptar tanto que chega uma hora que realmente chega perto de travar. Travar não trava, mas ele chega perto de travar. O travar, ele acontece porque são outras adaptações. Eu falei só sobre adaptação metabólica. Agora, as outras adaptações são o quê? Tu começa a ficar mais lento, por exemplo, no processo de emagrecimento. Tu começa a querer ficar mais tempo sentado, tu não quer mais ficar em pé, tu não quer levantar para pegar um copo de água, tu não quer ir no supermercado a pé. Então, tudo que tu puder fazer sentado, que tu puder ficar relaxado, tu vai fazer isso de forma inconsciente. Isso é o que a gente chama de diminuir o NEAT, né? Que é esse gasto que a gente tem durante o dia de ficar se movimentando. Isso aqui a gente gasta caloria. E a gente vai diminuindo isso de forma inconsciente, né? E essa é outra coisa. A outra coisa, o teu corpo ele começa a fazer tu ir atrás de comida. Inconscientemente também. E aí vai fazendo com que aquela comida que tu olhava e tu não tava nem pra ela, por exemplo, o que acontece muito, uma pessoa que ela não gosta de chocolate, não gosta de açaí, essas coisas, de repente tá louco querendo comer chocolate, açaí, coisa que nunca quis antes. Mas por quê? Porque o teu corpo se adaptando, fazendo tu ir buscar comida. Então são vários fatores que vão fazendo com que essa sabotagem aconteça. Mas é o teu corpo só se adaptando a esse processo. Entendeu? Indo buscar maneiras Porque também tem o travar do... Pega a canetinha, começa a caneta, de qualquer jeito. Pá. Vai ter um momento, né? A gente sabe que o corpo vai travar, por quê? Porque a pessoa tá comendo tão pouco, que entra em estado de emergência, né? Isso. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Pronto. Quando tá nesse processo aí, se eu falei uma pessoa fazendo uma dietinha normal, certinho, né? E ela vai começar a travar, a gente vai utilizando a estratégia ali para continuar emagrecendo. Agora, quando a gente está falando desse momento aí, da pessoa que está usando a canetinha por conta própria, corta tudo de comida, o corpo ele entra nesse estado de emergência muito rápido. E isso depende de pessoa para pessoa, mas alguns são mais rápidos, outros mais lentos. Mas quando ele entra nesse estado de emergência, é como se ele estivesse percebendo que tu tá morrendo, que tu tá passando fome, tu tá no deserto, e meu irmão, ele vai precisar fazer alguma coisa para mudar isso. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma adaptação muito rápida no teu metabolismo, e vai fazer com que tu comece a ficar muito econômico, né, de energia. E aí, dessa forma, o metabolismo já começa a ficar muito lento. E aí tu vai começar a emagrecer cada vez menos, por mais que tu esteja comendo quase nada, né? Então, teu corpo ele fica muito econômico, muito eficiente em economizar energia. Isso não é nada bom, né? A gente precisa ser gastador, né, para caloria. Então, no processo de emagrecimento com a canetinha, isso acontece muito rápido. E para quebrar isso, depois de um tempo, também é outro problema. Porque é o que a gente tá vendo aqui o tempo todo no consultório. Muita gente chegando aqui, que já tá usando caneta não sei quanto tempo, perdeu, sei lá, 10, 15 quilos, e a pessoa tá comendo quase nada, 600 calorias por dia, e não sai do canto. E aí a gente tem que utilizar várias estratégias, colocar, tu colocando medicamento, colocando um manipuladozinho, alguma coisa, e estratégia de dieta, botando comida, aumentando proteína, para tentar destravar esse metabolismo, né? Isso por quê? Porque foi feito de uma maneira totalmente incorreta. A pessoa simplesmente cortou comida e pronto. Foi isso, né? E o pior, essa trava, o que é? Essa economia, como é que ele faz? Estoca gordura, que é fácil de manter, né? E vai-se embora músculo, que é custoso de manter. Isso. Então, assim, essa troca errada, que o ideal do emagrecimento saudável é a troca saudável. É você ir-se embora gordura e ganhar músculo, que acontece exatamente ao contrário. Isso. Exatamente o contrário, por quê? Porque o nosso corpo pensa, poxa, eu vou economizar o que eu posso economizar, então eu vou me embora o que eu gasto muito. Vai-se embora músculo e estoca gordura. E a pessoa, às vezes, fica mantendo peso, ali 2 meses mantendo peso, parei de emagrecer. Ela tanto parou de emagrecer que ela voltou a engordar. Por quê? Porque ela voltou a ganhar gordura só por fato dela estar fazendo coisas da cabeça dela. Né? Diminui muito a comida e dá um problema como esse. Né? Isso mesmo. E Michael, na tua opinião, assim, onde é que termina exatamente esse ponto da caneta? O milagre da caneta e como é essa caneta como ferramenta? Então, o milagre da caneta acaba no momento que para de utilizar ela. Parou de utilizar ela, acabou o milagre. Porque nessa hora, se a pessoa ela não usou aquele momento da caneta para se reeducar, para aprender a se alimentar, para saber que o treino é pelo resto da vida, para saber que como ela deve agir em determinadas situações, ela vai acabar comendo tudo que ela voltar para os hábitos antigos dela. É isso. E foram aqueles hábitos antigos dela que fizeram ela chegar até aquele peso que ela estava excessivo.
né? Então, se ela volta para aqueles hábitos antigos, ela vai recuperar todo o peso. Então, o milagre da caneta acaba exatamente aí. E é por isso que é importante a pessoa utilizar a caneta não como uma fórmula mágica, mas como uma ferramenta para facilitar o processo, sim, facilita, mas que ela aprenda durante esse processo a se alimentar da forma correta, a treinar da forma correta e levar isso como um hábito para a vida inteira. Aí sim, aí ela consegue emagrecer e consegue se manter lá depois que tirar a caneta. E a boa e velha reeducação, realmente reeducação alimentar, de ter a consciência de, opa, eu vou usar para me ajudar, mas eu não vou depender disso o resto da vida. Isso. Que é o que está acontecendo muito, está sendo muito comum, infelizmente, as pessoas jogarem a responsabilidade toda na caneta e se eximir de culpa. Não, isso. Eu vou jogar a caneta aqui, ela vai me fazer um favor, eu vou ficar tomando aqui um bom tempo, daqui a colar vou tomar um dosezinha e pronto. Entendeu? E aí, inclusive fica pedindo pro médico, me dá caneta, me dá caneta, me dá caneta, me dá, eu quero, entendeu? Uns e outros, né? Uns e outros, né? Uns e outros, né? Então, assim, é importante ter essa mudança da mentalidade. Mas o bichinho falando da Portalida aqui, né? Mas do marketing. Não, vou brincar tudo. Agora a gente baixa e a gente alisa. Mas que é um exemplo, porque utilizou Monjaro, né? Tem aquele gostinho de, eu quero Monjaro, mas tá conseguindo seguir. Veio pro Michael também, começou a mudar a mentalidade também, entendeu? Isso faz a diferença, essa mudança de mentalidade. Que acho que é o que mais dificulta as pessoas voltar, o que mais facilita as pessoas voltarem ao peso antes, é exatamente isso, é a mentalidade. Entendeu? Então ainda até correr. Não vendo? Mas não, tá de parabéns, realmente. Então o Michael entrou na garra, né? Foi, na corridinha também. Corridinha também, entendeu? Gostei. Então, assim, então tem que haver essa mudança de mentalidade. Tem, cara, tem. Quer dizer, você além de nutricionista, tem que ser o psicólogo. Com certeza. E o ideal é se a pessoa, não, eu consigo ter uma equipe multidisciplinar, maravilha, faz a diferença. Tem um médico, tem um psicólogo, tem um nutricionista, tem um educador físico. Sim. Mas se não, a gente fica com o trabalho tentando fazer ali 1% que o psicólogo faz. Sim. Mas ter essa consciência, né? Ter essa mudança de mentalidade. Porque assim, emagrecer é fácil hoje em dia. Concorda? Sim. Você bota a canetinha, resolveu. E aí entra o manter, né? Assim, o que você acha assim de manutenção? O que pode ajudar a pessoa a conseguir manter esse peso? Então, essa pergunta eu recebi essa semana exatamente de uma paciente minha. Ela tá terminando o processo de emagrecimento, né? Nossa. Aí ela falou, Michael... Perdeu quanto já? Ela perdeu 25 quilos. Bom, parabéns, gente. Tá chegando. Aí ela, Michael, eu tô chegando no final, mas e aí? E agora? Quando eu chegar lá, como é que é? Aí eu, pronto, vamos lá. Tu tá aqui nesse processo já faz mais de um ano, né? Tu passou durante esse ano, a gente teve várias consultas, você aprendeu várias coisas sobre você. Então eu tenho certeza que se eu lhe soltar agora aqui, você sabe exatamente o que você precisa comer, você sabe, se uma viagem, você sabe se comportar muito bem. Ela, eu sei. Mas uma coisa, além de tudo isso, que vai fazer tu se manter, tu tem a educação, tu já tem esse hábito do treino, tem o hábito de se alimentar bem, tu se conhece bem. O ponto que mais ajuda é o ambiente. Então, se serve de pessoas que estão na mesma pegada que você. Eu sempre falo, por exemplo, como o ambiente ele transforma a gente, né? Ele influencia. Imagina só que tu tá num grupo de pessoas que todo mundo bebe, né? Tá todo mundo bebendo ali e tal, e tu é o único que não bebe. As pessoas começam a te oferecer, aí tu, não quero. E chega a ser assim, quase tipo assim, uma agressão das pessoas falando assim, cara, bebe, pelo amor de Deus, deixa de ser besta, não sei o quê, chato, né? Deixa de ser chato. E pode ser que essa pessoa beba e pode ser que não beba. Mas para essa pessoa vai ser horrível, porque ela tá sentindo uma pressão enorme ali daquelas pessoas para aquilo, né? Que é uma coisa relativamente, teoricamente ruim. E aí, agora imagina o contrário. Uma pessoa que ela é sedentária, obesa, e ela tá num ambiente onde todo mundo só fala de treino, todo mundo só fala de dieta, é uma galera que só sai junto do rolê, é pra treinar, pra fazer cardio. Cara, essa pessoa aqui, inconscientemente, ela vai começar a fazer também. Até pra se enturmar. Isso, exatamente, porque nós somos muito sociáveis, né? Então, uma das coisas que mais ajuda a gente a se manter é o ambiente. Então, as tuas amizades, todas as pessoas que tu anda, tem que ser isso, porque em algum momento tu vai fraquejar. Em algum momento,
tu vai dar uma desanimada da dieta, tu vai desanimar do treino. E se tem uma pessoa ali pra te puxar e ir junto contigo, por exemplo, o nutricionista também é um ambiente, né? Então toda vez que a pessoa vai ali, muitas das pessoas que chegam ali, ela tem um ambiente muito ruim na casa dela. É uma mulher que o marido leva pizza todo dia à noite, que às vezes até briga porque ela tá fazendo dieta, né? Tanto que a melhor coisa que quando eu adoro atender é casal. Sim. Primeiro, um entrega o outro. Sim. Então a gente sabe, né, o que é que acontece. Uhum. E os dois puxando um ou outro ajuda demais. Cara, é a melhor coisa, exatamente. Então, quando ela chega aqui, às vezes ela chega triste, porque o marido não tá, por mais que ela tá emagrecendo, o marido não tá ajudando e tudo, a gente vai aqui, troca uma ideia e ela já sai dali motivada, né? Eu mandou uma ferramenta, um negócio ali pra ela, uma conversa, e ela já sai motivada dali pra aguentar mais um tempinho. Com o passar do tempo, o que tende a acontecer? Por ela estar vencendo o ambiente, por mais que todo dia alguém tá falando, todo dia tem comida, ela tá lá na peleja dela, o que acontece? É batata. O marido começa a se interessar. O marido começa a querer ver aquela transformação e querer ter na vida dele também. E de repente ele tá indo pra academia, de repente ele tá vindo aqui pra consultoria também. Tem um paciente aqui, mulher, que o marido veio 2 anos depois de ela estar ali o tempo todo, e o cara sedentário, e o cara veio, né? E querendo botar o shape e tudo, não sei o que, o cara nunca pensou nisso antes. Mas por quê? Porque ela venceu o ambiente, né? E vai acontecer isso com todo mundo? Não, não vai. Mas a chance de acontecer, por exemplo, com as pessoas ao redor dela é grande. Não é só com o marido, com o filho. O filho também vai começar a querer aquilo. Os amigos, as pessoas que estão olhando ela, admirando, caramba, como tu é forte, como tu tá evoluindo e tal. As pessoas, elas começam a desejar aquilo. E aí ela vira um ambiente das pessoas. Transforma o ambiente. Agora ela tem que ser forte, né? E é isso que a gente tenta fazer na hora da consulta. Dar força para essa pessoa, para ela conseguir vencer o ambiente. Porque o ambiente é pesado, é forte. Não, tanto que eu tenho um paciente, 150 quilos, já perdeu 30 já. Que ele chegou, pra mim, ele postava o grupo, ele, o nutri dele e o personal, tudo que os pais dele cozinhavam. Uhum. Tudo. Buchada, sarrabu, panelada. Eu disse, bicho, ele veio pra mim, pessoal. Tô dizendo pra você se mudar da sua casa. Aí você tem que conversar com a sua família. Uhum. Porque enquanto você tá no Monjaro, funciona. Você tá seguindo ele, o cara é impecável em tudo dele, treinando bem, assim, mudou de vida, outra pessoa. Mas no momento que a gente tirar, tu vai ter dificuldade de seguir. Por quê? Porque o ambiente não tá ajudando. Tem que chegar na sua família e conversar. Me ajudem. Sim. Tem que vir de casa e o ambiente transforma absurdamente. Se você não tiver um ambiente realmente que lhe ajude, você não tiver um ambiente que lhe fortaleça ali, vai ter dificuldade. Verdade. E eu digo assim, para os maridos, para as esposas, se seu cônjuge tá na luta, né, tá tentando tudo, ajude, dê incentivo, deixe de ser uma pessoa que bota a pessoa pra... isso é besteira. Não é. Se a pessoa tá fazendo isso, é porque ela não tá bem consigo mesmo, muitas vezes. Né? Isso. Tem o que é da saúde? Tem, mas tem o que é da estética. A pessoa quer se sentir bem consigo mesmo. Então, deixe de ser idiota de dizer, isso é besteira. Não, ajude, estimule, entendeu? É a melhor coisa que você faz, porque esse ambiente transborda, entendeu? Isso é muito bom. É verdade. Meu amigo, hoje, o que é que tu vê todo dia aqui no teu consultório que chama mais atenção, assim? O que chama mais atenção é o tanto de gente que tá chegando já usando caneta, sem acompanhamento nenhum. Meu amigo é gente. E aí, essas pessoas, cara, que a gente vai conversar com elas não entendem o básico. Muita gente chega aqui ainda acreditando que o carboidrato é um vilão, cara, que tem que tirar o pão, que tem que tirar o jantar. Né? São pessoas que não têm um mínimo de conhecimento e estão lá tomando caneta. E aí, qual é o futuro dessa pessoa, né, que tá utilizando caneta? Ainda bem que veio procurar ajuda, mas tem um bocado de gente aí que não tá procurando, cara. E aí o futuro dessa galera, infelizmente, é recuperar o peso, né? Porque quem usa uma caneta dessas, um produto desses, sem um acompanhamento, ele simplesmente está alugando emagrecimento. É isso, é um aluguel. Porque quando ele tirar, ele vai recuperar tudo de novo. E o pior, emagrecimento não é saudável. Porque a grande maioria perde músculo junto. Isso. Então, quando engorda, é igual o bariátrico que também não mudou a cabeça. Uhum. Quando engorda, vem a gordura todinha, mas não vem o músculo junto. Isso. Então, seja o bariátrico, seja a canetinha, é o mesmo raciocínio. Então, mesmo. O trabalho, a pessoa vai estar muito, muito menos saudável do que era antes. Uhum. E tem esse porém, né, o que é pior.
É verdade. E aí, exatamente, essa questão da perda de massa muscular também é uma coisa muito importante, no sentido de que a pessoa ela vai ficando com a imunidade mais baixa, né? Aí tem a parte também da queda de cabelo. Muita gente que a gente tá vendo aí só com queda de cabelo, tal, a pele ficando ruim, tudo. Tudo isso por conta de um emagrecimento sem futuro, né? O cara comendo ali qualquer coisa, com um pouco. Só tirando comida. Porque minha amiga fez assim, funcionou, eu quero também, isso. Acabou. A amiga da Erika, minha esposa, ela passou foi 2, não foi 3 dias sem comer, né? 2, 3 dias sem comer porque tava sem fome, tava lá, aguenta. De repente a mulher foi parar no hospital. Foi parar no hospital. Isso. Mas por quê? Para emagrecer mais rápido. Porque na cabeça da pessoa leiga, quanto menos ela comer, mais rápido ela vai emagrecer e mais vai chegar lá. Mas não é bem assim, né? Muitas vezes você precisa comer mais para emagrecer. É o que é mais difícil. Exatamente. Acho mais dificuldade que você tem, também acho que eu também tenho, de explicar para a pessoa isso. Que às vezes, se ela comer mais, ela vai emagrecer, entendeu? Então isso faz a diferença, ter esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento conjunto, principalmente, a gente vê que o negócio flui. É verdade? Né? Flui. Meu amigo, pra gente encerrar, o que você diria, né, pra pessoa que já tentou de tudo? O que eu diria é o seguinte: primeiro, você não tentou de tudo, tá? Se você acha que você tentou de tudo, você não tentou. Você tem que procure uma ajuda profissional. Um profissional vai conseguir lhe orientar muito melhor para que você consiga seguir o caminho correto. Existem milhares de caminhos para emagrecimento, tá? Não existe só um, não existe 2, 3, existem muitos. E se você encontrar um profissional bom, que lhe entenda o que você gosta, entenda o que você quer, a sua rotina, ele vai conseguir fazer você emagrecer de verdade. Não tenho dinheiro para contratar um profissional. Começa com o básico, começa com as coisas que tu tem de casa, tirando o fast food lá do celular, tirando as coisinhas de casa, essas besteirinhas, doce, essas coisas, e começa uma caminhada. Só isso já é um bom começo, tá bom? Então esse é o recado do dia. Pessoal, quero agradecer, né, novamente, Michael. Obrigado. Meu irmão, obrigado pela oportunidade. Obrigado por ter vindo, entendeu? Um cara que eu confio muito, Michael, um cara muito diferenciado, né? Eu tô que tá aqui do meu lado, né? Por sinal, também é meu nutricionista, né? Tá me assessorando agora na minha busca para melhorar minha performance na corrida, né? Sim. Graças a Deus eu tô comendo mais, porque eu tava agoniado fazendo diet, né? Tô levando de suave, tô conseguindo comer mais. E por si só isso já melhoraram bastante as corridas, né? Sim. Então... Tá dando certo. Tá dando certo, viu? Michaelzão, obrigado. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigadão. Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu.